Shalom, shalom, pessoal. Esse vídeo aqui vai ser a parte 2 do vídeo que eu gravei anteriormente sobre o sábado, que é descrito no Antigo Testamento, ou no caso no Tanar. Então, eu mostrei esse estudo aqui para vocês sobre a guarda do Shabat. A gente viu que no Antigo Testamento era frisado com muita importância a guarda do Shabat, do sábado. E a gente vai conferir agora, né, se isso mudou. Se o Mashiach e os discípulos aboliram o Shabat, se substituíram por outro dia. A gente vai ver qual dia que eles guardavam, qual dia que a gente tem que guardar no Novo Testamento. E como eu expliquei no último vídeo, eu ainda vou fazer a parte 3 refutando 10 textinhos. Eu separei 75 textos aqui mostrando sobre o Shabat. Aí as pessoas usam 10 textos fora de contexto para tentar refutar tudo isso aqui. As pessoas acham que 10 textinhos fora de contexto de algumas pessoas ali pode refutar o Shabat. E refutar todos esses 75 textos aqui, ó. 75 textos. Podia botar mais, mas 75 tá bom, ó. 75 textos falando do Shabat. Daí as pessoas acham que 10 textinhos, né, fora de contexto, manipulados, distorcidos, podem refutar o Shabat. Beleza, pessoal? Então, aqui vai ser a parte 3. E nesse vídeo aqui vai ser a parte 2. A gente vai ver qual que é o dia que os apóstolos guardavam e o Mashiach guardava. Qual que é o dia que, se eles mudaram ou não. Beleza? Então nós vamos ver aqui nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro texto. Mateus 12, do 1 a 8. Naquele tempo, passando Yeshua pelo campo de milho, em dia de sábado, e seus discípulos tinham fome e começaram a colher espigas e a comer. Então disse-lhes Yeshua: eu, porém, vos digo que está aqui quem é maior do que o tempo. Beleza? Então qual dia que os discípulos estavam andando? No sábado. Aonde eles estavam indo? A gente já vai ver onde eles estavam indo. Mateus 12, 9 a 14. E passando dali, ó, é na sequência, ó, Mateus 12, do 1 ao 8, e agora do 9 ao 14. Aonde eles estavam indo no dia de sábado? E passando dali, entrou na sinagoga deles. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. Então disse Yeshua ao homem: estende a tua mão, e estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Então, como eu disse no primeiro vídeo, o Shabat é um dia santo, é um dia sagrado, é um dia que a conexão com os céus ela é mais forte, a conexão espiritual ela é mais forte. Então, não à toa, é o melhor dia para acontecer milagre e para acontecer as coisas que Yeshua fez. Então, Yeshua estava caminhando no Shabat e estava indo aonde? Numa sinagoga. Quem que é que vai na sinagoga no Shabat? Judeu. Yeshua era judeu. Eu tenho um vídeo já no canal, provavelmente já tenho postado ou vou postar em sequência, que é sobre o verdadeiro Yeshua. Eu sugiro que vocês vejam, pessoal, porque as pessoas não conhecem o verdadeiro Yeshua. Yeshua, no caso Jesus, que as pessoas conhecem por Jesus, ele não era cristão, ele era judeu. Ele ia no sábado na sinagoga. Então ele não ia no domingo na igreja lá, né? Ele ia no sábado na sinagoga. Vamos continuar aqui. Mateus 24, 20. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. Quem tá falando aqui? Yeshua. Por que ele tá falando do sábado? Se ele aboliu, entre aspas, o sábado, se agora é o dia de guarda, é o domingo, ele continua falando do sábado, porque o dia importante sempre foi o sábado. Eu recomendo que vocês vejam no canal o vídeo que eu mostro que ele não ressuscitou no domingo, ele ressuscitou num Shabat, num sábado, e eu tenho vídeo no canal provando isso através do texto, das escrituras, beleza? Então, Yeshua sempre ressaltou a importância do Shabat. Marcos 1, 21. Entraram em Cafarnaum, e no sábado entrou Yeshua na sinagoga e ensinava. Ou seja, quem que vai na sinagoga no Shabat? Judeu. E ensina na sinagoga. Quem que ensina na sinagoga? Rabino. Então, quando você vê as pessoas chamando o Yeshua de mestre, significa rabi. Rabi é mestre, a tradução, porque ele era um rabino. Yeshua, ele era um judeu e ele era rabino. Inclusive, ele era fariseu, como eu mostro e provo no outro vídeo que eu fiz sobre o verdadeiro Yeshua. As pessoas acham que não, porque ele combatia os ensinos de outros fariseus, mas isso é engano. Eu recomendo que vejam esse vídeo que eu mostrei no canal lá. Então ele era rabino, porque ele ensinava. Você não vai ver nenhum pastor ensinando na sinagoga. Isso não existe. Somente pode ensinar na sinagoga quem for rabino. Na sinagoga no sábado ensinava. Um rabino judeu ia na sinagoga no dia de sábado para ensinar, beleza? Marcos 2, 23 a 28. Então, ó, a gente vê que Yeshua, se ele tivesse abolido o Shabat, ele estaria guardando o domingo. Mas não, ele ia no sábado. Ele e os seus apóstolos, os discípulos, iam no sábado na sinagoga. Era
o sábado. Marcos 2, 23 a 28. E aconteceu o quê? Passando ele pelas lavouras de milhos, esse texto é o mesmo que eu li antes, só que é dito em... É o mesmo contexto, a mesma história, só que em dois textos diferentes. A gente já viu que ele estava passando pelas lavouras de milho lá, num dia de sábado, e que ele estava indo aonde? Na sinagoga, beleza? Daí a continuação aqui, ó, Marcos 3, 1 a 6. E entrou de novo na sinagoga, e ali estava ali um homem que tinha uma das mãos secas, e daí ele curou a mão desse homem. Marcos 6, 2. E chegada a manhã de sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E tais milagres feitos por suas mãos. Daí eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que Yeshua estava ensinando? Qual livro Yeshua estava ensinando? Se o Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda nessa época. No caso, o Novo Testamento, a Brit Hadashah, só foi escrita depois, cerca de 100 anos depois da morte do Mashiach. Então, o que o Mashiach estava ensinando aqui? Estava ensinando a Torá. Tem um texto que ele mostra que ele está lendo uma profecia de Ezequiel, se eu não me engano, e nesse texto mostra que ele estava ensinando e lendo a Torá. Então, o Mashiach, ele estava ensinando a Torá num sábado, numa sinagoga, e ele estava ensinando. Então, me diga uma coisa, qual que era a religião do Mashiach? Se ele ia numa sinagoga, no sábado, ensinar a Torá. Ensinar a Torá. Ele ensinava, ele era o quê? Judeu. E ele era rabino. Então, ele ia no sábado, numa sinagoga, para ensinar, que ele era rabino, a Torá, né? Porque o Novo Testamento nem tinha sido escrito. Então, ele era o quê? Judeu. Ele era judeu. Ele ensinava sobre a lei. Ele nunca ensinou contra a lei. Ele ensinava a lei. Ensinava a Torá. Lucas 4,16. E chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, presta atenção, era seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para ler. Ler o quê? Torá, o Tanar, o Antigo Testamento, que é o que ele lia, era o que ele seguia, era o que ele ensinava. Não, ele não ensinava que ele veio abolir a Torá ou isso, aquilo. Não, ele ensinava a própria Torá. Ele dizia, ó, faça isso, faça aquilo, que está escrito aqui. Ele ensinava a Torá, não ensinava contra a Torá. Ele jamais poderia entrar numa sinagoga e ensinar contra a Torá. Os judeus, os rabinos que eram responsáveis por aquela sinagoga, jamais deixariam ele entrar numa sinagoga para ensinar contrário à Torá. Ou me diga uma coisa, você já viu algum pastor ensinando contrário à Torá, ensinando que o Mashiach aboliu a Torá dentro de uma sinagoga? Não, eles têm a igreja deles lá, que daí eles ensinam o que eles quiserem. Mas você nunca vai ver numa sinagoga cheia de judeu, um pastor, um padre, ensinando contra a Torá. Não, isso aí não existe. Então, somente vai ensinar numa sinagoga quem for rabino e quem vai ensinar a favor da Torá. Não faz sentido as pessoas dizerem que o Mashiach aboliu a Torá, que ele substituiu, que agora ela não está mais válida. Não faz sentido. Ninguém deixaria o Mashiach ensinar numa sinagoga contrário à Torá. Não faz sentido. Lucas 4, 31 a 32. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e estavam maravilhados com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E o Mashiach diz o que? Qual que era a doutrina do Mashiach? Mateus 5, 17 e 20. Não pensem que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a Torá. E ele ensinava a Torá. Se você transgredir, no 18 fala assim, se você transgredir o menor dos mandamentos, você vai ser chamado menor no reino dos céus. E se a tua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum você vai entrar no reino dos céus. Ou seja, ele dizia o quê? Aqueles fariseus são bons, porque eles seguem os mandamentos. Se a tua justiça não exceder a deles, você não vai herdar o reino dos céus. O Mashiach disse isso com a boca dele. Agora, você prefere seguir o que o texto diz, o que o Mashiach falou, ou o que o pastor está interpretando da Bíblia? Lucas 6, 1 a 5. E aconteceu o quê? Num sábado, passando eles pelos campos de milho, eu não vou ler esse texto, é o mesmo que a gente já viu antes lá. Só que agora é Lucas, então é Mateus 12, Marcos 2 e Lucas 6 tá falando da mesma história. Eles estavam passando nas lavouras de milho ali, num dia de sábado. Por quê? Porque ele e os seus discípulos estavam indo a uma sinagoga, como era o seu costume, que a gente viu nos textos. Lucas 13, 10 a 17. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Ao vê-la, Yeshua chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E todos os adversários se envergonhavam, e todo o povo se regozijava por todas as coisas gloriosas feitas por ele. Lucas 14, 1, 6. E aconteceu que, indo ele à casa de um dos principais dos fariseus, no sábado, para comer pão, eles o estavam observando. E tendo olhado para eles, disse o homem que tinha hidropisia: é lícito curar no sábado? Sim, é lícito. Me mostra um texto da Torá que proíbe
alguém de curar no sábado. Me mostra um texto da Torá que proíbe alguém curar no sábado. Então os fariseus estavam com essa dúvida. Eles estavam pedindo para Yeshua, você está fazendo milagre no Shabat, mas isso pode ou isso é transgressão da Shabat? Não é transgressão. Os cristãos que não conhecem nada da Torá afirmam que é transgressão. Me mostra um texto onde proíbe. Me mostra um texto onde proíbe curar no sábado. O Mashiach mesmo responde isso. Ele diz, não é transgressão. Se um burro, se um animal cair no poço no dia do sábado, você vai lá tirar ele. Mesmo que seja um trabalho lícito, porque é lícito fazer o bem ao Shabat. E pelo contrário, é o dia mais apropriado para você curar uma pessoa, porque é o dia que tem maior conexão espiritual com o Criador. É o dia sagrado, é o dia santo. Então sim, é lícito curar alguém no sábado. E o Mashiach disse isso, ele ensinou isso, que não é proibido e que ele não transgrediu o Shabat por ele estar curando uma pessoa no Shabat. João 5:1-18. Depois disso havia uma festa dos judeus e Yeshua subiu a Jerusalém e estava ali um homem doente, havia 38 anos. E Yeshua lhe disse, levanta-te, toma a tua maca e anda. Então qual que era o problema desse texto aqui? A gente vê que era uma festa dos judeus, ou seja, era um Shabat, era uma festa, dentre aquelas 7 festas que eu comentei antes. Então, aqui está falando de uma das 7 festas bíblicas do Criador. Era um Shabat, uma das 7 festas bíblicas. Não era um Shabat, no caso, sábado semanal. Era um Shabat anual, uma das 7 festas bíblicas. E aqui o Mashiach, ele curou um homem lá. E o homem pegou a maca dele e saiu andando com a maca dele. E os fariseus estavam brigando porque eles diziam que não podia carregar a maca, porque carregar a maca seria transgredir o Shabat. E Yeshua está dizendo que não. Nesse caso, aconteceu um milagre. Então o homem diz, eu vou obedecer vocês? Não, eu vou obedecer quem me curou, porque ele tem mais poder que vocês. Então se ele está dizendo que não é transgressão do Shabat eu carregar minha maca, vocês não podem dizer que é transgressão do Shabat. Eu vou obedecer ele e não vocês. O homem que foi curado disse mais ou menos isso para os fariseus, porque os fariseus estavam dizendo que não podia carregar a maca, mas isso não está na Torá. Isso é lei humana, é enxerto, não está na Torá. Aonde que está proibindo de carregar a maca no Shabat? Não está na Torá, percebe? Então o Mashiach nunca combateu a lei da Torá, ele combateu as leis humanas que eram enxertadas na Torá. João 5:16. E por isso os judeus perseguiram a Yeshua, porque fazia essas coisas no Shabat. Então os judeus lá, os fariseus, eles estavam perseguindo Yeshua, e os saduceus também, porque ele estava fazendo milagres no Shabat. E eles diziam que isso era transgredir o Shabat, mas não era. Pelo contrário, o Mashiach ensinou que não era. João 7:22-23. Por isso Moisés vos deu a circuncisão, não porque fosse de Moisés, mas dos pais. E no sábado circuncidais um homem. Daí o que o Mashiach está falando aqui? Se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês irais contra mim por eu ter curado um homem inteiro no sábado? Ou seja, vamos por parte. O mandamento da circuncisão diz que a criança tem que ser circuncidada no 8º dia de vida. Se esse 8º dia cair num Shabat, é lícito o médico ir lá e fazer a cirurgia da circuncisão na criança, porque aquilo não é uma transgressão do Shabat. E ele está dizendo aqui, a criança pode ser circuncidada no Shabat e sem estar transgredindo o Shabat. Então eu também posso curar um homem sem transgredir o Shabat. É isso que Yeshua está ensinando. Então ele nunca transgrediu o Shabat. Quem dizia que ele transgrediu o Shabat eram os fariseus e saduceus. E isso era doutrina de homem, não era verdade. A Torá não diz isso. João 9:14. Era sábado, quando Yeshua fez lodo, ele abriu os olhos. Ou seja, novamente o Mashiach está curando uma pessoa no Shabat, porque é o dia que tem maior conexão espiritual com o Criador. E ele não está transgredindo o Shabat por conta disso. João 9:16. Então disseram alguns dos fariseus, este homem não é de Deus, pois não guarda o Shabat. Outros disseram, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Ou seja, você percebe que o texto diz o quê? Havia dissensão entre eles. Ou seja, havia discordância, porque alguns estavam dizendo, ele está transgredindo o Shabat. E outros diziam, não, ele não está transgredindo o Shabat, porque ele não está quebrando nenhum mandamento da Torá. E de fato ele não estava. Então, nem todo mundo estava concordando com os fariseus ao dizer que o Mashiach estava transgredindo o Shabat, porque não estava. Me mostra um mandamento que proíbe o Mashiach fazer milagre no Shabat. Não existe nenhuma proibição. Então, se não existe mandamento a ser quebrado, não existe pecado. Não existe transgressão, percebe? E então, nem todo mundo estava concordando lá, que dizendo assim, o Mashiach, ele tá transgredindo o Shabat. Não, eram algumas pessoas que tinham poder, e geralmente eram políticos, e principalmente saduceus, que estavam envolvidos com política e tudo mais. Mas você precisa conhecer a história bíblica, a história judaica, a cultura judaica, para você conseguir entender essa diferença. Por que algumas pessoas estavam perseguindo Yeshua?
Yeshua. Por que algumas pessoas não estavam crendo em Yeshua como Mashiach? Atos 13:14. Mas passaram de Perge a Antioquia da Pisídia e, entrando no dia de sábado, foram à sinagoga e se assentaram. Ou seja, aqui o texto de Atos 13 está falando que os apóstolos iam à sinagoga no sábado. Então, após o Mashiach ressuscitar, será que os discípulos não estavam guardando domingo? Esses discípulos aqui, os apóstolos, eram os primeiros cristãos, entre aspas, né? Que na verdade eles eram judeus messiânicos, não eram cristãos. Eles eram judeus messiânicos. Porque qual que era a religião do Mashiach? Qual que era a religião que os apóstolos seguiam? Era o judaísmo. Eles iam na sinagoga no sábado para ensinar a Torá, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, e eles ensinavam. O próprio Paulo, ele era fariseu. Explicitamente é dito que ele era fariseu. João Batista era essênio, e assim vai. Cada um deles pertencia a um grupo do judaísmo, a uma vertente de pensamento do judaísmo. Tinha fariseu, tinha essênio, tinha zelote, tinha saduceu, e assim por diante. Então cada um deles pertencia a um grupo. Só que quando esses judeus aceitavam Yeshua como sendo o Mashiach que foi profetizado, eles se tornavam judeus messiânicos, não cristãos, mas judeus messiânicos, porque a gente viu aqui, e tem mais uns textos pra gente ver, que eles continuavam indo no sábado, eles guardavam o sábado, eles iam na sinagoga para estudar a Torá, porque o Novo Testamento foi escrito 100 anos depois, né? Foi compilado 100 anos depois, e eles iam ensinar a Torá, e eles iam ensinar a Torá numa sinagoga no dia de sábado, ensinar a Torá, no caso o Tanar, numa sinagoga no dia do sábado. Quem que faz isso até os dias de hoje? Judeu. Então todo mundo aqui era judeu. E quando o Mashiach ressuscitou, eles continuaram guardando o sábado. Eles não guardaram o domingo. Me mostra um texto que tá falando que eles guardaram o domingo. A guarda do domingo foi estabelecida por Roma depois, porque eles seguiam o mitraísmo, que era o deus pagão sol lá. E o dia do sol é qual? Sunday, domingo. Sunday, dia do sol. O domingo é o dia do sol. 25 de dezembro é o quê? É o aniversário do deus sol com D minúsculo. Do deus pagão lá, o deus sol. Então, não está escrito na Bíblia que Yeshua ressuscitou 25 de dezembro. Pelo contrário, o que a gente entende é que ele não pode ter ele não pode ter nascido no inverno. Não faz sentido. Então, não foi em dezembro que Yeshua nasceu. Pelo contrário, essa data foi escolhida de uma forma tendenciosa. O domingo foi escolhido por uma forma tendenciosa. Eles pegaram o dia do sol e o dia do nascimento do Deus Sol, lá com D minúsculo, e disseram que foi Yeshua, mas não foi. Sempre foi o sábado. Sempre foi o sábado. Os próprios discípulos continuaram guardando o sábado, indo nas sinagogas, depois que o Mashiach ressuscitou. Então, a guarda do domingo foi estipulada à base de leis rígidas por Roma. Basta vocês pesquisar a história da igreja, a criação da igreja. Atos 13:42. E saindo da sinagoga dos judeus, os gentios pediam que no sábado seguinte lhes pregasse essas palavras. Ou seja, eles estavam na sinagoga que dia? Sábado. Os gentios estavam guardando que dia? Sábado. Aonde? Numa sinagoga. Não tinha igreja. Não deveria existir igreja. Deveriam existir sinagogas, onde você ia ter rabinos ensinando. O quê? A Torá. Quando? Num sábado. E eles disseram, sábado que vem, você ensina as mesmas coisas, porque nós gostamos desses ensinamentos. Percebe? Atos 13:44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. Me diga uma coisa. O Novo Testamento é a palavra de Deus? O Novo Testamento é um livro histórico que foi inspirado e tudo mais, beleza, né? Mas é um livro histórico. É um livro que relata, que testemunha a vida do Mashiach e dos apóstolos e tudo mais. Mas não é diretamente a palavra de Deus. Aonde que a gente vê a palavra de Deus? Na Torá. Onde o Criador deu a palavra dele, os mandamentos dele. Ele disse, eu quero que façam isso, eu não quero que façam aquilo. Onde ele veio no Monte Sinai, falou com Moisés e ele mesmo deu diretamente as palavras dele pro povo. Então, quando tá falando aqui em Atos 13:44, que no sábado seguinte, né? Qual dia? Sábado. Quase toda a cidade se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. O que o Mashiach ensinava na sinagoga no sábado? A Torá, o Tanar, o Antigo Testamento. O Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda. Então, qual que é a palavra de Deus? É o Novo Testamento? É o Antigo Testamento. É a Torá, percebe? Atos 15:21. Porque desde os tempos antigos, Moisés tem em cada cidade os que o pregam,
que está falando do que de Moisés aqui é a Torá, sendo lido nas sinagogas a cada sábado. O que o Mashiach estava lendo? Moisés, entre aspas, né? Que ele estava lendo a Torá na sinagoga no dia de sábado. Desde antigamente, aqui está falando Atos 15, ó. Desde antigamente Moisés é lido nas sinagogas no sábado, por todo mundo, todos os profetas, os apóstolos, o Mashiach. Atos 16, 13. E no dia de sábado saímos da cidade, à beira de um rio, onde supunhamos haver lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se tinham ajuntado. Quando? Sábado. De novo os discípulos, né? No sábado. Indo aonde? Indo numa sinagoga nesse sábado. Sábado que vem, eles iam em outra sinagoga. E assim eles iam de sinagoga em sinagoga, ensinando sobre o Mashiach, levando o testemunho do que Yeshua era o Mashiach das profecias. Porque aonde que está profetizado sobre Yeshua? No Tanar, no Antigo Testamento. O que o Mashiach ensinava? O Tanar, o Antigo Testamento. O que os apóstolos ensinavam? O Tanar, o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento nem tinha sido escrito, foi escrito anos depois. Atos 17, 1. E tendo passado por Anfípolis e Ampolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você vê o livro de Tessalonicenses, vocês acham que é uma igreja? Que eram cristãos ali? Aqui diz o que? Atos 17:1. Sinagoga dos judeus. Não existia igreja, não existia cristianismo. O cristianismo original era o quê? Judaísmo messiânico, ponto. Naquela época você tinha só judeu, que seguia a Torá, seguia a Bíblia, o Tanar, que seguia. Era só judeu, só judeu. Daí você tinha os judeus que criam que Yeshua era o Mashiach, que esses eram judeus messiânicos, e tinha judeus que não criam que Yeshua era o Mashiach, que eram judeus ortodoxos, vamos dizer assim, racídicos, igual hoje em dia. Mas naquela época todo mundo ali era judeu, todo mundo cumpria os mandamentos, cumpria a Torá, ensinava a Torá. Então, a igreja, entre aspas, de Tessalonicenses, aqui de Tessalônica, na verdade, era uma sinagoga. Paulo, ele era um judeu, ele era um fariseu, e ele estava escrevendo para sinagoga de Tessalônica. Aí deixa eu perguntar para vocês, Coríntios era o quê? Uma igreja? Uma sinagoga? O que vocês acham? Nós já vamos chegar lá. Coríntios e todos os livros que Paulo escreveu, vocês acham que eram para igrejas? As pessoas dizem que Paulo escreveu para igrejas. Eram sinagogas, não era igreja, era sinagoga. O que eles ensinavam nessas igrejas, que na verdade eram sinagogas? A Torá. O Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda, nem tinha sido compilado. Ele foi compilado 100 anos depois. Paulo está escrevendo para essas sinagogas o quê? Ele está falando sobre o quê? Está ensinando sobre o Mashiach. Está ensinando sobre a Torá. Ele está ensinando, está falando assim, ó, esse homem ali, ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Então ele é o Mashiach. Era isso que os apóstolos ensinavam nas sinagogas. Mas todo mundo ali era judeu. Então, na mesma casa tinha pessoas que acreditavam em Yeshua e pessoas que não aceitavam Yeshua. Mas o dia a dia delas era a mesma coisa, porque todo mundo ali era judeu. E todo mundo ali era messiânico, porque todo mundo acredita nas profecias do Mashiach. Qual que é a diferença? Até hoje em dia, os judeus de hoje em dia, eles acreditam nas profecias do Mashiach. Mas qual que é a diferença? Que para nós, o Mashiach já veio e para eles o Mashiach vai vir. Quando o Yeshua voltar, para nós vai ser a segunda vez. Para eles vai ser a primeira. Mas fora isso não tem diferença. Porque a fé, a emuná deveria ser a mesma. Acreditar na Torá, seguir a Torá. Que era o que os apóstolos do Mashiach seguiam e ensinavam. Em qual dia? No sábado. Aonde? Nas sinagogas. Qual livro? O Antigo Testamento. O Tanar, a Torá. Que é o livro de Deus. As palavras de Deus, beleza? Os livros dos profetas, dos apóstolos, não são a palavra de Deus. Eles são inspirados, claro, mas não são diretamente a palavra de Deus. As orientações, os mandamentos, a legislação dada por Deus, percebe? É isso que eu quero dizer, não é diretamente a palavra do Criador, a orientação do Criador, entende? Continuando aqui, Atos 17:10. Então logo, os irmãos enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia. E, chegando lá, foram a sinagogas dos judeus. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Por que os bereanos eram os mais elogiados? Porque tudo o que chegava para eles, eles conferiam no texto. Qual texto? A Torá, o Antigo Testamento. Não tinha Novo Testamento. Então tudo chegava a eles. O que eles faziam? Eles conferiam. Daí se chegava uma doutrina que dizia assim para eles, ó, o Mashiach, o fulano ali, aquele cara que se chama Jesus, ele está se dizendo que ele é o Mashiach, mas ele veio abolir a lei. O que os bereanos faziam? Eles pegavam a Torá, olhava lá, olhava aqui, olhava lá, olhava aqui. Eles conferiam. Daí eles pensavam assim, não, peraí, mas aqui está descrito que o Mashiach tem que cumprir requisitos. Se aquele Jesus ali não cumpre esses requisitos,
ele não é Mashiach. Ele não é Mashiach. Para ser Mashiach, tem que cumprir esses requisitos aqui. Então, se ele está abolindo a lei, ele não é Mashiach. Porque não cumpre as profecias. Então, ou ele não é Mashiach, ou se ele é Mashiach, ele não aboliu a lei. Porque as duas coisas não podem. As duas coisas não podem. Não tem como a pessoa ser Mashiach de fato e abolir a lei, abolir a Torá. Não, porque está quebrando as profecias. Então, ou o Mashiach não é Mashiach, e Yeshua não é o Mashiach, o que eu acredito que ele é, ou ele não aboliu a lei. Então, o que eu acredito? Eu acredito que Yeshua não seja o Mashiach, ou eu acredito que ele não aboliu a lei? Eu acredito que ele não aboliu a lei. Então, eu acredito que os pastores e padres estejam interpretando errado as escrituras. Simples. Quer uma prova? Me mostra onde está domingo aqui. Me mostra na Bíblia onde fala um texto que fala sobre domingo. Me mostra. Não tem. Não tem. Daí eu vou acreditar que Yeshua aboliu a lei, sendo que ele disse isso em Mateus 5, 17 a 20, sendo que daí isso está contrariando as profecias. A gente vê aqui que os bereanos, eles eram uma igreja, os bereanos, eles iam numa igreja, sinagoga. Eles conferiam o texto. Qual texto? Torá, Antigo Testamento, Tanar. Se não bate com o que está escrito lá, eles descartam. E eles foram elogiados por isso. Qualquer doutrina que contraria o texto, no caso do Antigo Testamento, deve ser descartada. Os bereanos são elogiados por fazer isso. E eles eram o quê? Judeus. Eles iam na igreja? Sinagoga. Continuando aqui. Hebreus 4:9. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Sabático, Shabá. Hebreus 4:4. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia. E Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. No caso, repousou, cessou. Não descansou porque Deus não se cansa. Mateus 12:2. Mas os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Aonde que está proibindo de fazer tal coisa? Me diga. Aonde está escrito na Torá isso? Então não é lícito por quê? Porque eles estavam transgredindo leis de homens e não a lei do Criador. A Torá não proíbe nada. Ela não está escrito em nenhum lugar que ela proíbe fazer tal coisa. Quem estava dizendo isso eram os fariseus. Estavam tirando da cabeça deles. Mateus 12:5. Não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e são sem culpa. No caso ali, por exemplo, na questão que eu comentei, de fazer no oitavo dia fazer a circuncisão. Então eles estão profanando, entre aspas, o Shabat, mas tem um motivo, tem uma justificativa. Porque é lícito fazer o bem no sábado. Então não é transgredir o Shabat. Dá para dizer assim que é uma transgressão permitida, é uma exceção. Então assim como as crianças podem ser circuncidadas no Shabat e não é quebra do Shabat, o Mashiach pode curar uma pessoa e isso não é quebra de Shabat. Não está transgredindo nenhuma lei. Marcos 2:28. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor também do Shabat. O Mashiach não é Senhor do domingo. Qual que é o dia do Mashiach? O Shabat. O Shabat está dizendo aqui, ó. O Mashiach ressuscitou no Shabat, que eu já tenho um vídeo no canal. O Shabat existe desde Adão, por toda a humanidade. Noé, Abraão, os israelitas. Quando o Mashiach voltar vai ser o Shabat. Ele mesmo diz: orai para que a sua fuga não seja no sábado, no inverno ou no sábado, no Shabat. Sempre foi Shabat. Essa história de que Mashiach ressuscitou no domingo é mentira, eu já tenho um vídeo no canal. Essa história de que o Mashiach substituiu o sábado pelo domingo é mentira, é doutrinas de homens. Não tem prova no texto. Vamos continuar. Ó, Lucas 6:7. E os escribas e fariseus observavam-no para ver se curava no sábado, para que pudessem achar do que o acusar. Ou seja, eles estavam querendo que o Mashiach curasse uma pessoa para eles poderem dizer: ó, você está quebrando o Shabat, então você não é Mashiach. Mas não, curar no Shabat é permitido, não é proibido. Não é transgredir lei nenhuma. Me mostra na Torá onde tem uma lei proibindo o Mashiach de curar no Shabat. Me mostra. João 5:10. Disse, pois, aos curados: é sábado e não vos é lícito levar a cama. Quem que estava dizendo isso? Os fariseus. E aonde está escrito na Torá que não é lícito levar a cama no Shabat? Levar o seu leito. Aonde? Após a pessoa ser curada. Me diz aonde está escrito. Lugar nenhum. Isso é enxerto. É lei humana. Não é lei da Torá. O Mashiach está combatendo leis humanas e não leis da Torá. Já está acabando, galera. João 7:22. Por isso Moisés vos deu a circuncisão. Não porque fosse de Moisés, mas dos pais. E no sábado circuncidais um homem. Então,
é permitido, é lícito circuncidar alguém no Shabat, uma criança no Shabat, porque é o 8º dia, e não é quebra de Shabat. Então curar uma pessoa também não é quebra de Shabat. O Mashiach jamais quebrou o Shabat. Por quê? Porque se ele quebrou um Shabat, ele não é Mashiach, certo? Se ele quebrou o Shabat, ele tinha pecados, e a gente sabe que o Mashiach não tinha nenhum pecado. Se ele não tinha nenhum pecado, ele não transgrediu nenhuma lei. Então ele não transgrediu o Shabat. Então curar é lícito no Shabat, não é pecado. Ponto final. Mateus 28:1. E passado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ou seja, elas estavam guardando, a Maria, né, aqui no caso, elas estavam guardando o Shabat. E eu tenho um vídeo que eu explico esse texto aqui, que eu mostro que o Mashiach não ressuscitou no domingo. Ressuscitou no Shabat. Marcos 1:29. E logo, saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo lhe falaram dela. Aqui a gente vê uma coisa interessante. Simão tinha sogra, né? Então ele era casado. Daí tem uma doutrina por aí que ensina que os padres não podem se casar. É a doutrina do celibato, não sei o quê. Mas isso não é bíblico. Não é bíblico. Os apóstolos eram casados, então isso não é bíblico. Não é um mandamento bíblico, percebe? É doutrina de homens, doutrina da igreja. E aqui eles estavam indo aonde? Aonde os apóstolos estavam indo? Uma sinagoga. Quem que vai numa sinagoga? Cristão? Judeu messiânico. É Lucas 6:7. E os escribas e fariseus observavam-no para ver se curava no sábado, para que pudessem achar do que o acusar. Eu já expliquei esse texto. Lucas 14:1. E aconteceu o quê? Indo ele à casa de um dos principais dos fariseus no sábado, para comer pão. Eles o estavam observando. Atos 18:19. E chegaram a Éfeso. E ele os deixou ali. E entrando na sinagoga, discutia com os judeus. Acerca do que? Se o Mashiach, se Yeshua era o Mashiach ou não. Percebe? Os dois que estavam discutindo ali eram o quê? Judeus. Eles estavam aonde? Numa sinagoga. Em que dia? Num sábado. Conversando sobre o quê? Sobre a Torá, sobre o Antigo Testamento. Discutindo sobre o quê? Se Yeshua cumpria as profecias do Antigo Testamento. Para provar se ele era de fato o Mashiach ou não. Simples, né? Simples de entender. Então terminei, ó, pessoal. Terminei aqui, ó. Aqui, ó. Então a gente viu que no Novo Testamento, os apóstolos e o Mashiach continuaram guardando o Shabat. Então, no Antigo Testamento aqui, ó, era o Shabat, ó. Aqui era o Shabat. No Novo Testamento aqui, ó, me mostre um texto onde eles estão guardando o domingo. Me mostre um texto onde eles estão substituindo o domingo ou abolindo, substituindo o sábado pelo domingo ou abolindo o Shabat. Ou dizendo assim, ó, não, tanto faz o dia, não importa o dia que você guarda, ó. Sábado, Shabat. Aqui é o sábado, aqui é o sábado. Na parte 3 e talvez outras partes que tem, a gente vai ver agora os 10 textinhos que são usados para refutar a guarda do sábado. Então a gente viu que tem 75, só peguei só 75. Só 75 textos que fala do Shabat. No Antigo e no Novo Testamento. Era o Shabat desde a criação da humanidade, continua sendo o Shabat. Beleza? Sempre foi Shabat. Agora eu vou refutar 10 textinhos. Aí eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham que 10 textinhos servem para refutar esses 75 textos aqui? Ou será que é mais provável que esses 10 textinhos aqui foram tirados de contexto? Me respondam. Vocês acham que 10 textinhos que eu falei no primeiro vídeo, aqueles 10 textinhos lá, vocês acham que refutam esses 75 textos aqui? Ou é mais provável que esses 10 textos foram tirados de contexto? Eu quero que vocês me respondam. Beleza, pessoal? Então, encerrei por aqui a parte 2. Eu mostrei que a Bíblia fala de guardar o sábado. Eu desafio qualquer pessoa de qualquer religião utilizar a Bíblia de qualquer tradução. Pode ser a Bíblia católica mesmo, não tem problema. Pegue a Bíblia católica, me mostre um texto, ou qualquer outra Bíblia, me mostre textos que está falando, não, agora tanto faz o dia que você vai guardar, agora substitui o sábado pelo domingo. Me mostre. Ou que diga assim, não tem importância, o sábado não é mais importante, não sei o quê. Me mostre. Porque as pessoas vão pegar o quê?
aqueles 10 textinhos. Elas vão pegar aqueles 10 textinhos manipulados fora de contextos, interpretados de uma maneira incorreta para tentar invalidar o sábado. Mas é o sábado. Sempre foi o sábado, o dia sagrado, o dia santo. Santo. O Criador disse que é santo. Nenhum homem pode mudar o que o Criador determinou. O Criador determinou que o Shabat, o sábado, é santo. Ele determinou. Nenhum homem pode mudar o que ele determinou. As pessoas que estão mudando o que o Criador determinou, por conta de doutrinas, interpretações errôneas de 10 textinhos bíblicos manipulados fora de contexto, porque são lidos com óculos ocidentais, lidos de um texto, de uma Bíblia judaica, que é escrita de judeus para judeus. Aí a pessoa lê um livro judaico com óculos ocidental. Daí não entende. Daí pega esses 10 textos, manipula e acha que esses 10 textos vão invalidar todos esses outros. Mas não, tá errado. Então, a parte 1, no Antigo Testamento, era o sábado. A parte 2, Novo Testamento, continua sendo o sábado. A parte 3, ou mais, refutando cada um desses argumentos ideológicos equivocados para tentar refutar a guarda do Shabat. Beleza, pessoal? Por hoje era isso. Obrigado pela atenção. Peço que curtam, comentem e compartilhem para valorizar o meu esforço, o meu trabalho, o meu estudo. E compartilhem. Mandem para aquela tia chata lá, que é doutrinada, que acha que é o certo é guardar o domingo. Aquela tia que nunca leu 2 páginas da Bíblia e acha que sabe mais do que você que estuda as Escrituras. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. Por hoje era isso. Até a próxima. Shalom.